Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Já estamos chegando a 2.300 inscritos no canal Orlando Batista Esportes e a sua ajuda tem sido fundamental. Deixando o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando o link com outras pessoas, fazendo a sua inscrição. E aí, quando você faz a sua inscrição, você também ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações. Valeu? Olha, eu quero também passar para você uma dica super interessante. Mel puro, mel de abelha de alta qualidade. Esse aqui, inclusive, com favo. O favo é uma delícia e é da Puro Mel, que você encontra mel das abelhas italiana, da abelha uruçu, e você recebe em sua casa, no conforto da sua residência. É só você falar com o WhatsApp, o 8291231106. Não perca a oportunidade de ter mel de excelência em sua casa para a sua família. Olha, nesta quarta-feira falamos com o executivo do CSA, o Carlos Bonatelli. Ele, logicamente, que foi muito indagado a respeito do elenco, a respeito de reforços, da estrutura do CSA, o que vem prejudicando a equipe azulina. Enfim, foi uma entrevista muito boa, feita através do segundo tempo do programa Bola Quente, que eu apresento lá na Gazeta Arapiraca, no canal 525 da sua NET Claro, no canal Gazeta News, também pelo YouTube, no canal Gazeta FM AL e no portal gazetaweb.com. E aí, não só eu, mas também os outros integrantes do Timaço fizeram as colocações para o executivo azulino que você vai acompanhar a partir de agora. Um abraço para você, Orlando, aos colegas, um abraço a todos os internautas, né, aos ouvintes também do programa. Bonatelli, obrigado por participar também do segundo tempo, dar essa chance. A gente sabe que o momento até permite, né? Porque hoje você tá essa semana não é a semana de jogos. Mas gostaria que, em primeiro lugar, você passasse uma mensagem. A gente já sentiu um CSA diferente no último jogo, principalmente no primeiro tempo. Eu senti o CSA diferente no segundo. É como se houvesse o time do momento e o time que o CSA está tentando realmente apagar, né? Foi o time do segundo tempo que não rendeu mesmo, mas novas peças estão chegando. A gente falava do Caleb logo agora há pouco do primeiro tempo. O que é que você, durante esses próximos dias, que antecede o jogo contra o Confiança, o que é que o torcedor pode esperar em termos de contratações e principalmente do que o torcedor espera para esse jogo fora de casa contra a equipe do Confiança na quinta-feira da semana que vem? A noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É mais uma vez, satisfação estar participando, conversando com vocês e também conversando com a Nação Azulina também sobre como é que está o nosso trabalho diário, essas mudanças que a gente promoveu nos últimos dias, também necessárias devido à situação esportiva, a situação na tabela que a gente enfrenta. Então, as mudanças que a gente julgou serem necessárias de momento, juntamente com a chegada de reforços, né, reforços de características específicas, como a gente já vinha conversando, também aumentar a rotação, aumentar a velocidade do time. Então, a gente tem buscado esse tipo de característica para que a gente possa reforçar o time e ter como a torcida já pôde acompanhar um CSA diferente, né, de postura em campo na partida contra o Botafogo, que a gente consiga manter isso, também ter nesses dias de trabalho, são 12 dias aí de uma partida para outra, que a gente possa também, o professor Igor com os reforços que chegaram e estão chegando, para que possa também entender a sistemática de trabalho do professor Igor, que a gente julga também ser a ideal para que a gente possa sair nesse momento. Carlos, eu quero mais uma vez usar as palavras do ar, né? Agradecer a tua vinda aqui ao programa. A gente também apresenta aqui, eu com o Guilherme, diariamente um programa aqui. A gente em breve vai também querer contar com a tua presença. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa semana foi a saída do Mossoró, pelo que ele tinha também dentro da equipe do CSA, a responsabilidade de coordenar as divisões de base do CSA. E a gente sabe que nenhuma casa existe sem ter um bom alicerce. A gente sabe que a rotatividade também de jogadores em qualquer elenco
isso gera custo, o orçamento muitas vezes estoura e a base também é uma maneira de fortalecer financeiramente cada equipe. Como é que fica o CSA? Ou muda alguma coisa no CSA a partir de agora também na base com a saída do Mossoró? Claro que todas as mudanças que ocorreram no CSA nos últimos dias é muito resultado, consequência dos resultados, né? Então, claro, o Mossoró é super identificado, profissional dedicado, com o clube por diversos anos, mais de algumas passagens, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele e, como eu falei, assim como o Mossoró e todos os outros profissionais, foram muito mais questão de momento, pela situação do clube, e as mudanças acabaram se tornando necessárias para o clube. Nesse momento a gente vai buscar reestruturar aquilo que a gente pode também, não só no departamento de futebol profissional, como da base, aquilo que a gente puder estruturar para dar a melhor estrutura de trabalho, para a gente ter metodologia de trabalho para nossas categorias de base, para, como você falou, a gente, nesse momento de dificuldade também, a gente ter a base como um alicerce no dia a dia, para que a gente possa não só ir ao mercado atrás de atletas de um perfil específico, mas que a gente tenha esse perfil já dentro de casa, né, treinando no nosso dia a dia. E a estrutura que temos hoje de trabalho no CT é excelente, proporciona isso. Então, além da quantidade de campos, academia, departamento médico, os profissionais da base, toda essa reestruturação que deve ser feita assim, e de questão de processos da base, a gente tende sim a aproveitar a médio e longo prazo esses atletas. Claro, a situação hoje é de muita pressão, a gente também não pode transferir uma grande responsabilidade para jovens atletas ativos do clube, né? Mas a gente precisa sim tá reestruturando isso para que a gente possa, que o CSA possa, ao longo da sua história, estar usufruindo desse trabalho. É importante que tenha, de fato, a estrutura que tem, e que saiba usar e também fazer projetos para cada vez mais crescer, logicamente. O São João da Economia Carajás tem um arraial de ofertas para você. Arraste o pé para Carajás e aproveite. Nas lojas, no site, no aplicativo e no WhatsApp. E Carajás, melhor da vida, você constrói. Valeu, então. Um abraço para a rapaziada da Passo Fora Conosco. Daqui a pouco a gente vai dar um giro também pelo nosso YouTube para saber como é que está a participação da rapaziada e se tem algum tipo de pergunta. Júnior, vai se preparando aí que daqui a pouco é você quem pergunta, viu, Júnior? Com Teseus 30 você ganha potência, ereção prolongada, evita ejaculação precoce e faz a parceira feliz. Melhora a autoestima, se livra do estresse e ganha disposição. Teseus 30, o mês todo com potência. Você encontra Teseus 30 nas farmácias e lojas de produtos naturais. É contigo, Júnior. Beleza, um grande abraço para você, Carlos Bonatelli, né? Prazer em conhecer aqui agora, né? Presente aqui no nosso estúdio Gazeta Esporte, né? Do nosso Bola Quente segundo tempo. Mas assim, uma curiosidade do torcedor azulino, a minha, creio que também da maioria da Crônica Esportiva de Alagoas, se você já conviveu uma situação como essa, adversa, né? De livrar algum time do rebaixamento, né? É a primeira pergunta. E uma outra curiosidade também é que, em relação a essa parte do executivo do CSA, não trabalha só a parte do futebol, mas ela trabalha o emocional, ela trabalha toda a conjuntura dentro de um clube, né? Desde da cozinheira, né? Do pessoal de serviços gerais até, né? O professor, até o próprio treinador também, em relação a essa situação do momento que vive o CSA. Foi detectada alguma situação? Porque o CSA, com a saída de alguns jogadores, né, ele agora melhorou consideravelmente. E eu já cravo aqui que o CSA não cai. Dentro dessas sequências de jogos aqui, não cai. Foi detectada alguma coisa em relação aos jogadores que deixaram o CSA? Porque é inadmissível. Esses jogadores agora, que chegaram, já entenderam o peso da camisa do CSA. E os caras estão aí desde o início, estavam desde o início e não tinham entendido. Foi detectada alguma coisa por vocês aí internamente? Vamos lá. Primeiro, com relação à experiência, isso, né? Eu venho também de longa data de experiência dentro do futebol, em outras funções também, tá? Que também envolve muita pressão e resultado para livrar de rebaixamento. Tá? Já passei por isso sim, em outras funções, mas participando do processo como um todo. Tá? Claro que a situação, não preciso, a gente já tem sido repetitivo e precisa ser realista com a torcida, que é uma situação crítica, mas que a gente tem buscado tudo que possa ser feito e vamos sair dessa situação. Agora, a experiência, também medidas precisam ser tomadas, porém, existe também as consequências de cada medida. Tomamos uma medida
uma drástica até dentro do futebol, né, da saída dos atletas, o que acaba tendo consequências maiores no dia a dia, um abalo inicial, mas aqueles que ficaram e aqueles que chegaram entenderam que a tomada de decisão nada mais é do que preservar a instituição. A gente está tentando tirar o CSA da situação. Então, a nossa tomada de decisão não é por questões pessoais, não é por questão de ego, nada disso, é questão esportiva. A gente precisa performar. Então, esse foi o cenário. Com relação a detectar, a gente tomou as decisões muito de maneira racional, dentro daquilo financeiro versus entrega desportiva. Custo-benefício, né? Exatamente, o famoso custo-benefício. Agora, a gente precisava tomar algumas decisões que talvez possam ser, no primeiro momento, loucura para alguns, mas que a gente acredite que seriam necessárias para que a gente possa também mudar a característica do time em campo, para se adequar melhor às características também de trabalho do professor Igor. Então, a análise foi... A gente já vinha analisando o elenco como um todo. Quando falou da análise do clube como um todo, não teve título mais feliz do que a bola não entra por acaso. Realmente, a bola não entra por acaso. A gente tem que olhar o cenário como um todo. Mas a gente tem uma estrutura de trabalho muito boa. A gente não estava performando em campo. Aquilo que envolve estrutura de trabalho, seja refeitório, seja suplementação, seja a estrutura, a gente tem toda a estrutura para trabalhar. Quando eu cheguei aqui, apenas o Dudu estava no departamento médico. E sejamos sinceros, quando os times estão nessa situação, o que acontece normalmente? O DM acaba ficando cheio. E também não aconteceu isso. Então a gente entende que os jogadores estavam chegando no seu limite, tentando performar, só que não estava acontecendo. As mudanças eram necessárias. Então é muito disso, é muito pontual da questão esportiva, sabe? Não, a gente não é jogar a culpa em A, B ou C. A gente tem atletas que saíram, que vocês vão ver para diversos tipos de competição. E competições nacionais talvez de nível de Série B, tá? Outros que ainda podem jogar uma Série C, outros vão para a Série D, outros vão para fora do país, porque são atletas com histórico de qualidade. Vão dar certo, né? Exato, atletas que se eles não tivessem o histórico recente aqui no CSA, talvez eles estariam numa lista de possíveis contratações. Isso é do futebol, infelizmente aconteceu aqui, e a gente tem que mudar a rota. Essa mudança de rota foi necessária para que a gente possa sair e mostrando atitude. Claro que a atitude precisa ser constante, senão não vamos conseguir sair disso. Então os atletas entendem isso, comissão, todo o departamento, o clube está engajado nisso. A gente precisa continuar tendo atitude, buscando também os reforços para que a gente tem um elenco, já tinha um elenco enxuto. Quais saídas, a gente repôs algumas posições, mas a gente ainda carece de alguns reforços, e a gente está buscando finalizar essas situações. E além disso, a gente tem um fluxo de janela da Série A e Série B, mas a janela da Série B em especial impacta diretamente na nossa, porque os jogadores que a gente fala, os mais cascudos, muitos deles esperam essa janela, tá? A gente conseguiu concretizar a contratação do Roberto, tá? Que é um perfil assim, mas vários outros atletas que a gente tem conversado preferem aguardar. E todo esse cenário, tudo que aconteceu no CSA esse ano, toda essa a quantidade de atletas que chegaram e já saíram, não somente agora, mas também anterior à minha chegada, também reduziram, porque a gente tem um limite de contratações por empréstimo, e reduziram essa possibilidade. Então a gente está bem limitado. Estamos buscando os reforços, mas também algumas situações precisam ser por empréstimos, e a gente tem uma limitação bem grande, porque já foi utilizado isso ao longo da competição, por mais que a gente
praticamente está na metade da competição, mas a gente já utilizou praticamente o clube utilizou praticamente todas as possibilidades de empréstimo. Então isso dificulta um pouco a chegada de alguns reforços, mas nada impede da gente contratar. A gente, aquilo que for possível e viável para a gente reforçar o time e conseguir sair dessa situação, o clube está disposto e está engajado em fazer isso. Juniele, por favor. Bonatelli, mais uma vez, boa noite. Um recorte da tua fala ainda na nossa primeira etapa me chamou a atenção, que foi justamente falando sobre essa reestruturação da base, porque o CSA também precisa de um olhar carinhoso para esses atletas, porque isso não diz respeito apenas a esse momento, mas sim ao futuro do clube. E eu preciso voltar à pergunta do Orlando. Eu não vou dizer que eu não estou convencida ainda com a tua resposta, mas eu acho que eu ainda não entendi ao certo. Eu não sei se você seria a pessoa para me responder, mas nesse momento você está aqui com a gente, então é uma pessoa de dentro do clube, talvez a presidente poderia ser essa pessoa para responder, mas em que ponto, assim, essa saída do Mossoró, que era um cara que não foi só importante para a categoria de base, mas no momento que, ainda antes da sua vinda, na ausência do Pastana, ele era essa pessoa, era o elo. Eu queria entender melhor, assim, em que ponto a saída dele nesse momento vai ajudar nessa continuação do trabalho do CSA? Olha, aí a decisão acaba sendo uma decisão institucional do clube, tá? E como se falou, o Mossoró ficou também na linha de frente durante um bom período. Isso acaba desgastando, tá? Então, por isso que eu falo que todas as mudanças acabam, sim, sem dúvida nenhuma, sendo impacto do resultado esportivo, tá? Porque o desgaste que aconteceu foi em cima do resultado, tá? Então, Mossoró, a gente sabe do profissional que de tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo dos anos no clube, tá? E não tenho dúvida nenhuma que realmente é o impacto esportivo de resultado. Obrigada. Valeu, Betão. A gente está entrevistando aqui o executivo de futebol da equipe do CSA, o Carlos Bonatelli. Daqui a pouco a gente volta também com o nosso bom de bola, o Arner Oliveira. Casa Vieira, a loja mais completa de Alagoas, agora também em Arapiraca. Está em casa, está no trabalho, está na rua, está de bobeira. Passa na Casa Vieira. Água mineral é água Mainá. Leve, pura e transparente. Viva a saúde, viva o Mainá. Distribuidor o Amigão. 3327-1052. Viva a saúde. Diretor, coloca, por gentileza, aí o YouTube também, para que a gente possa ler algumas mensagens. E aí a gente vê também se tem, de fato, alguma pergunta também para o Carlos Bonatelli, que acompanha aqui também conosco. Diretor, vamos aguardar aí para poder chegar, então. Aí sim. Dá para ler daí, Juniele? Dá sim. Olha, o Marcos Yuri, não é que... acho que foi respondido agora, que era justamente sobre essa saída do Mossoró. Marcos Yuri teve a resposta. Tem o José Luna tá falando em contratar para o Alagoano do ano que vem, justamente falando sobre essa dificuldade, né, de chegada agora de jogadores para a equipe do CSA. O Alan Santos ali gostaria de saber sobre essas contratações, já que uma vez o CSA sempre está trazendo jogadores, mas mesmo assim não está rendendo no time. O CSA sofrendo com vários nomes que vêm, mas não soma. Tem aqui a citação de um nome. Boa noite, a opção de atacantes, Rodrigo Alves, do Cascavel. Né? Foi um nome conseguiu descrever bem, viu? Boa noite, Ju, para você. A questão da base já era objetiva. Nada muito... apenas afirmando que o Botafogo é que não jogou nada. Né? O que o CSA não foi bem no jogo, também sou contrário a esse tipo de colocação, porque o CSA fez, talvez, como disse o nosso... Guilherme Nobre, talvez o melhor primeiro tempo, acho que foi isso que foi dito pelo Guilherme, também o melhor primeiro tempo que a gente já viu. Um bom primeiro tempo contra o Volta Redonda também, jogou bem, né? Contra o Londrina, né? Um determinado tempo. Agora, permita fazer a colocação. Hoje, o CSA está brigando, Bonatelli, é bom dizer que o Bonatelli vai falar daqui a pouco, se tiver um tempinho, sobre essa curiosidade que eu obtive, que ele foi candidato também a presidente do Avaí, viu, Orlando? Lá da ressacada. Bom, mas é o seguinte, sobre esse calendário do CSA,
CSA permanecendo na Série C, que é o grande objetivo do momento, né? Matematicamente ele tem essa condição. CSA deve parar suas atividades outra vez, né? E é duro você ficar, um clube sobreviver com a atividade profissional paralisada até o final do ano, porque aí você, em dezembro, é que começa a preparar o time, a fazer a pré-temporada, e o CSA hoje não precisa para lugar algum, porque tem essa instituição hoje bem montada. Mas o que será do CSA? O que você imagina do CSA também para essa temporada do ano que vem? Eu sei que a preocupação, o foco hoje é essa situação de permanecer, né? Até para você trazer os jogadores agora, o jogador normalmente quer um calendário, quer uma sequência, o que vai acontecer depois. Você está trazendo o pessoal até de uma forma emergencial, né? Para tentar solucionar esse problema. Mas ao mesmo tempo vocês já estão imaginando o ano seguinte, o próximo passo nesse momento está realmente na sua atribuição de trabalho, Bonatelli? O foco total nosso tem sido Série C. Agora, precisamos em paralelo, sim, estamos fazendo o planejamento já para o próximo ano. É claro que muito desse planejamento acaba tendo um direcionamento de acordo com o nosso resultado em campo. Então a gente espera, primeiro que a gente possa conseguir sair, ter a primeira vitória, passo a passo, para que a gente possa sair dessa situação, estabelecendo o campeonato, tá? Como eu falei no primeiro tempo, a Série C ela tem uma característica peculiar. Eu sei que é muito difícil, o nosso foco hoje, não podemos mudar nosso foco, é 100% sair da situação, mas a Série C ela também permite e tem um histórico recente de times que deram uma arrancada e conseguiram a classificação na última rodada. Por exemplo, há 2 anos atrás, se não me engano, o Vitória conseguiu na última rodada, só entrou na última rodada no G8, e acabou conquistando o acesso. Então, é uma característica peculiar da competição, mas o nosso foco hoje é sair dessa situação. Claro que ao contratarmos, ao fazermos a negociação com os atletas, isso é analisado por eles, né? A competição ela se encerra já em outubro, mas a primeira fase encerra no final de agosto. Porque muita gente define a Série C, jogador define, né? É um outro campeonato, né, que vai começar depois, exato, né? Literalmente um outro campeonato acaba sendo, né? Temos essa dificuldade inicial de calendário. Agora, também não podemos comprometer o orçamento do CSA para o próximo ano. A gente não pode ser de maneira irresponsável somente pensando em livrar o CSA do agora e comprometer totalmente o orçamento do ano que vem. Então são atletas extremamente pontuais que podem ser contratados com um prazo mais longo, vamos dizer assim. Agora, o nosso foco, e a gente tem sido bem transparente nas negociações, nosso foco é atual. A gente precisa até o final da Série C, tá? Estamos procurando fazer o contrato até o final da competição, que esse é o foco do CSA atualmente. E, em paralelo, fazendo o planejamento, até porque já tem a pré-Copa do Nordeste no início de janeiro. Então, o CSA, ao mesmo tempo que ele precisa fazer a sua missão nesse campeonato, primeiro passo sair da zona de rebaixamento, mas ele também precisa calendário fazer um planejamento, do ano que vem, exatamente. Né? E nenhum time, assim, as mudanças foram necessárias, mas a gente sabe que no mundo ideal a gente precisa ter uma espinha dorsal de uma competição para outra. Agora, a nossa situação não permite isso. A nossa situação é atitude. É mostrar que a gente pode sair, que a gente precisa mudar e reverter, pode sair da situação. Agora, de uma maneira racional, de médio e longo prazo, a gente precisa sim manter uma espinha dorsal para poder ter uma característica de time já desenvolvida e para os próximos anos ser mantido pelo menos uma base de time, né? E foi assim que o CSA conquistou muito dos seus acessos, das suas conquistas, foi também mantendo a sua base na sua história. Não tem fórmula mágica, a gente precisa pensar em médio e longo prazo. Após a gente cumprir a nossa missão do momento, a gente precisa pensar que o CSA precisa ter uma base para que a gente possa performar cada vez melhor.
Valeu, então. A gente está entrevistando aqui o executivo de futebol da equipe do CSA, o Carlos Bonatello. O Auto China Veículos apresenta as suas duas últimas maravilhas da Corsair. O Tigo 5 Sport a partir de R$ 117.990 e Tigo 7 Sport com lançamento revolucionário a partir de R$ 134.990. Não deixe de conhecer essas maravilhas da Corsair, a marca de automóvel que mais cresce em vendas no Brasil. Auto China Veículos fica na Avenida Eduardo Góes Monteiro, 6.128, Jardim Petrópolis. O telefone é o 21 23 90 90 e o WhatsApp é o 991373150 e 993088588. Carlos, quando a gente teve a oportunidade de acompanhar uma coletiva do técnico Igor Magalhães, e na oportunidade ele falava, por exemplo, do Brian, que foi um jogador que foi contratado, mas que seria uma aposta da diretoria. E aí ficou aquele ponto de interrogação, até que ponto ele está sendo consultado, está sendo ouvido também nas contratações. A gente recebeu por aqui também o Luciano Lessa, e na oportunidade ele disse, não, o departamento de análise do CSA também faz a captação de informação, a gente senta e vê também a necessidade, vê se ele encaixa naquilo que o CSA procura e também faz a contratação independente da opinião do treinador ou não. Isso tem sido praticado exatamente assim? Continua assim? Ou vocês têm sentado também com o técnico na hora de ver uma nova contratação, Carlos? Olha, a gente tem buscado, temos conversas diárias, mais de uma vez por dia, por sinal. Inclusive, na tomada de decisão, a gente ficou, pós-jogo do São José, a gente teve reunião com o Igor até 2, 3 horas da madrugada. Então, são decisões que a gente tenta, claro, tem decisões do departamento de futebol que a gente precisa tomar. O perfil de atletas que a gente precisa, a gente conversa com o Igor, a gente apresenta alguns nomes, os nomes, por exemplo, que não encaixam dentro da característica de jogo que o CSA está tentando implementar. A gente não pode literalmente remar contra a maré. Então a gente acredita, a nossa análise de mercado tem buscado informações de atleta, mapeado os atletas. O Brian, assim, é uma situação, um atleta que está em amplo desenvolvimento, ele está em crescimento profissional, era uma oportunidade, sim, muito interessante, fez uma boa partida. Claro que ainda sem muito conhecer a parte de tática, técnica desenvolvida pelo professor, não só ele, como o Nicola, o próprio Roberto, né? Mas com o tempo agora, os atletas nesse trabalho um pouco mais longo, uma semana, quase 2 semanas de trabalho com o professor, a gente vai conseguir desenvolver melhor, e em todas as decisões a gente busca sempre estar conversando com o professor, mas também a gente precisa, algumas tomadas de decisões precisam ser do departamento de futebol. Então a gente sabe que esse trabalho o funcionamento do futebol acaba sendo assim, e a gente entende, a gente não vai trazer atletas que não sejam eles compatíveis com o trabalho. Mas a gente também precisa buscar, muitas vezes, um atleta, a gente não tem a condição de trazer um atleta, traz outro, para que a gente possa ter opções também para o professor desenvolver seu trabalho. Parecia que num toque de mágica, né? Só espero não ter assustado. Mas, Carlos, ainda seguindo a vertente que o Arner perguntou anteriormente, existe hoje um plano, a gente sabe que há a confiança da diretoria, de alguns torcedores, de que o CSA vai escapar. Mas, querendo ou não, hoje o CSA só não é o lanterna porque o São José está perdendo para o Ferroviário. Mas há um plano emergencial caso o CSA não consiga se livrar do rebaixamento? Há um plano emergencial caso venha o descenso para a Série D? Na verdade, a gente precisa trabalhar com todos os cenários, né? Então a gente mapeia todas as possibilidades. Então tem, inclusive, situações de negociações com os atletas que a gente tem algumas situações envolvendo na verdade, tem um rumo contratual de acordo com a situação. Então a gente, como eu falei há pouco, precisamos ser responsáveis em todas as nossas tomadas de decisões. Tudo tem uma consequência. Então a gente sim trabalha com as situações, mas muito confiante, muito esperançosos que a gente possa sair dessa situação o quanto antes. Júnior. Olha, em relação a esse plano emergencial, o torcedor do CSA, ele, claro, no início da temporada,
e quando os maus resultados eles vieram, deixou e desacreditou, né? Em termos de elenco, em termos de confiabilidade da própria diretoria e tudo. E sempre teve uma situação no CSA que era o resgate do Azulão, né? Teve agora a nova era do CSA, teve tudo. Vocês, claro, já imaginam, né, essa união, porque essa torcida do CSA, ela não abandona o time em hipótese alguma. A gente viu mais de 5 mil torcedores no último jogo lá no estádio Rei Pelé. Isso é um público pequeno, viu? Considerado a torcida do CSA aqui em Alagoas. Mas eu vou dizer uma coisa para o cenário do mundo. Jogadores, comissão técnica, ela já está entendendo isso aí. E o que é que vocês estão fazendo também para agregar ainda mais esse poder, esse sentimento do torcedor? Porque em 2000 o acesso da Série D para a Série C, me recordo o número, 2016, teve essa união torcida e campo, torcida. O que é que vocês estão planejando também em relação a isso? Olha, primeiro, assim, quando eu cheguei, claro, muito pelos resultados, a desconfiança, os torcedores nos abordando, a conversa, vai dar 1.000 pessoas no estádio, não foi assim que eu vi na minha primeira partida aqui, vi a torcida apoiando. Na segunda, com a atitude que a gente teve em campo, a torcida comprou a ideia literalmente do time em campo, tanto que foram reconhecidos pelo seu esforço. Infelizmente não tivemos o resultado que gostaríamos, mas a torcida reconheceu que a atitude mudou. Então era o primeiro passo para isso. Agora eu vejo um trabalho assim diário, incansável da presidente Miriam e de toda a diretoria. Hoje eu participei de uma reunião também com algumas pessoas para que a gente possa ter o apoio ao máximo da torcida. Não que a gente não tenha, pelo contrário, o apoio é sensacional. Mas o Bonatelli está aqui, mas o Bonatelli é passageiro no CSA. O CSA é da torcida, o CSA é de toda a sua torcida, o CSA é de toda a sua torcida que não abandona em nenhuma situação. Então, é independente de qualquer coisa, é um momento de muita união, sabe? É um esforço que a gente vê diário da diretoria. A gente sabe do momento turbulento que vive politicamente o clube, mas é um momento que requer muita união para que o clube saia dessa situação e para o bem do clube, da instituição. Então, a instituição é maior do que qualquer profissional que está lá, é maior do que qualquer membro que passou, que está lá também internamente. Então, a gente fica... eu sei que quem sou eu para convocar, mas fica uma convocação para aqueles que possam, aqueles torcedores que, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, que possam se unir, sim, pelo bem maior do CSA. Isso não tem preço, isso não tem preço que vá pagar a permanência do CSA e a grandeza do CSA. A gente não pode vê-lo numa condição disputando uma Série D. Então é um momento de união, sim. Certo, a gente está entrevistando aqui o Carlos Bonatelli, executivo de futebol da equipe do CSA. Vou fazer uma pergunta, o Arne também vai fazer uma outra pergunta para a gente encerrar com ele, passar a falar também do CRB, que jogou pela Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou seu segundo ponto em 6 partidas, jogando fora de casa na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, muito pouco. Em 18 pontos, conquistaram apenas 2. Carlos, a gente teve, quando eu já falei aqui da vinda do Luciano, e ele falava já da possibilidade da tua vinda também para assumir o CSA. E aí eu falava o seguinte, eu não duvido da capacidade do Carlos jamais, mas assim, o CSA hoje tem muita coisa que a pessoa precisa chegar já tendo conhecimento. E aí eu tenho certeza que você, dentro do CSA, para botar o CSA onde quer, nos trilhos, como a gente chama, até em alusão ao próprio CSA, que era aqui no Mutange, o trilho passava lá, muitas vezes o Arno estava fazendo material e a gente via a buzina do trem lá. Então, para literalmente ele ficar lá em cima do trilho e caminhar para uma boa temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. Qual a tua maior dificuldade dentro do CSA? Porque eu entendo que os bastidores, a política dentro do clube, ela acaba influenciando no rendimento dentro de campo também. E, logicamente, que o torcedor quer resultado, o CSA precisa de resultado para poder sair dessa situação. Qual a tua maior dificuldade hoje para começar a colocar esse trem em cima do trilho novamente, Carlos? A maior dificuldade é devido tanto no volume grande de contratações do ano. Como eu falei, a gente tem uma limitação de contratações por empréstimos, a gente tem um elenco ao mesmo tempo
que curto, um elenco pequeno, uma possibilidade, ele não era um grupo inchado, mas a gente precisava ter algumas movimentações também para questões orçamentárias. Então, assim, essa é a maior dificuldade. Agora, a parte de política do clube, como eu falei, a gente busca blindar os atletas. Tá? A gente entende, eu entendo perfeitamente um clube, um clube associativo, né? Num SAF. A gente tem toda essa mobilização, a gente entende isso, mas isso a gente tem que blindar ao máximo para que isso não transfira, não impacte em campo nos atletas. Tá? Então, apesar desse momento conturbado, a gente acredita que a gente esteja blindando da melhor forma possível, tá? E que a gente possa dar melhor estrutura e as melhores condições de trabalho, tanto ao professor como aos atletas. Juan, para a gente encerrar. Falou na parte política, né, administrativa, só por curiosidade. Você que esteve lá no Paraná, né, mas antes ou foi depois essa trajetória do Avaí, até a tentativa de ser candidato à presidência lá do clube, né, da capital, no caso do Avaí. Como é que foi isso? Então, eu trabalho diretamente na gestão do futebol desde 2009, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar 3 oportunidades no Avaí, trabalhei em 3 oportunidades no Paraná Clube, trabalhei no Atlético Paranaense, Copa do Mundo, Copa América. Então, assim, como eu tenho a formação da parte administrativa, busquei pós-graduação, busquei os cursos de gestão de futebol, CBF, executivo de futebol da CBF, eu participei do processo eleitoral no Avaí no final de 2021, tá? Mas depois foi uma tomada de decisão pessoal naquele momento e depois eu já voltei ao mercado, tá? Tive a oportunidade também de trabalhar no ano passado no Inter de Lages, tá? Esse ano no Operário e agora aqui no CSA. Você estava com o Miluan lá, rapidinho, o Luan estava lá na sua época, não, né? Chegou depois. Chegou depois. Tive no Paraná Clube também e agora no CSA. Então azul e branco desde sempre. Rapaz, parece que está no sangue, né? Carlos Bonatelli, muito obrigado por ter vindo ao programa. Com certeza a gente vai trazer outras vezes, que eu tenho dito sempre aqui o seguinte: hoje os clubes têm entendido que é necessário uma blindagem até de informação e às vezes o torcedor fica off nessa informação para poder conhecer mais o seu clube, comprar mais a briga, comprar mais a ideia daquilo que está acontecendo. Então é importante que a gente tenha esse tipo de debate aqui. Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda e boa sorte no CSA, porque são apenas 4 jogos dentro de casa, 6 jogos fora de casa. O CSA precisa ter realmente uma arrancada muito grande para brigar pela permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte para o amigo. Obrigado pelo convite, estou à disposição. A gente sabe que a comunicação, a imprensa faz parte do meio do futebol e que a gente puder estar participando, estou à disposição, gente. Tá aí então, participação do executivo de futebol do CSA, o Carlos Bonatelli, falando aqui no canal Orlando Batista Esportes, numa reprodução de parte do segundo tempo do programa Bola Quente, exibido na Gazeta News, canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, também pela Gazeta FM Arapiraca e pelo YouTube através do canal Gazeta FM AL. Agradeço, inclusive, a gentileza da organização Arnaldo de Melo. Espero que você tenha acompanhado a entrevista do início ao fim. Não esquece de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas, deixar também a tua inscrição no canal e ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Fiquem com Deus!